Bora! Chegamos, 6 da tarde, a nossa nave vai decolar. É isso aí, tá todo mundo posicionado. Vamos juntos até as 7 da noite, num respiro só. E quem me acompanha hoje aqui no Gazeta Esportiva é ele, que já um dia foi Soldado Alves. Mas 573. Mas que hoje Posso ouvir assim, no exército, você ouvia o nome, tinha que falar... Soldado Alves. Se ouvia o número, falava o nome. Ouvia o nome, tinha que falar o número. 573. 573, Alves. Mas hoje ele não é mais Soldado Alves, ele é o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Mudou a patente já, né? Você viu? Você já foi do exército? Não foi, não. Mas você também combina com o exército. Combina, né? Foi excesso de contingente ou você... Foi. Foi? Você pulou? Nosso super jornalista comentarista Alex Miller. Olha, minha gente, o dia tá cheio de informação para você que tá ligadinho na tela da TV Gazeta. Você acha que não? Mas ó, Bruno Henrique, já tem o resultado. Já? Já tem o resultado. Foi uma sessão até que rapidinha, acho que 2 horas. Já estava resolvido mesmo, né? 9 votinhos, 6 falando uma coisa, 3 falando outra. E uma surpresa, pronto. Tudo resolvido e a gente volta depois dessa dica. Estamos de volta e nós começamos por aqui com a enquete do dia. Olha só, o Palmeiras divulgou hoje que o goleiro Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita e realizou trabalhos com bola ainda separado do elenco. E a gente até trouxe esse debate aqui no Gazeta Esportiva em algumas oportunidades, mas eu gostaria de saber também a sua opinião aí de casa. Olha só, quem deve ser o goleiro titular do Palmeiras na final da Libertadores? O Carlos Miguel ou o Everton? E aí, hein? Os nossos comentaristas só vão responder mais tarde. Mas a sua opinião eu quero agora lá na enquete do site gazetesportiva.com, tá? Tem que jogar o Carlos Miguel? Tem que jogar o Everton? É um jogo único, lá em Lima, no Peru, contra o Flamengo, tá certo? Bom, agora vamos para o nosso giro de repórteres, começando com o Thiago Salazar, trazendo informação importante sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. O que você apurou sobre o ex-presidente Duílio Monteiro Alves? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje foi a vez de Duílio Monteiro Alves prestar depoimento ao promotor do Ministério Público de São Paulo, Cássio Conserino, para aquela investigação que está apurando possíveis irregularidades e uso indevido do cartão corporativo do Corinthians. Duílio Monteiro Alves foi presidente do Corinthians nos anos de 2021 a 2023. Neste depoimento, que durou cerca de 15 minutos e aconteceu de maneira virtual, o Duílio respondeu a alguns breves questionamentos da promotoria, como, por exemplo, a ciência de que o cargo de presidente do Corinthians não lhe dá direito à remuneração. O Duílio também aproveitou para admitir que utilizou cerca de R$ 1.300 que podem, em tese, ser interpretados pela promotoria como utilização para usos pessoais, isso no período todo de 3 anos, mas segundo o Duílio Monteiro Alves, em nota oficial enviada à nossa reportagem, este gasto com o cartão corporativo do Corinthians foi reembolsado ao clube. Segundo o Duílio, ele fez este reembolso e, segundo as informações que temos relacionadas à promotoria, não houve nenhuma comprovação de que este reembolso realmente foi feito. Enfim, o promotor agora deve ouvir outras pessoas. Ele já denunciou o ex-presidente André Sanches, está agora com o caso do Duílio Monteiro Alves. O próximo a ser ouvido deve ser Augusto Melo, todos eles para tratar sobre o eventual uso indevido dos cartões corporativos do Corinthians. A gente vai seguir acompanhando este caso para entender o que deve fazer Cássio Conserino, que pode adicionar Duílio Monteiro Alves também na denúncia à Justiça. Falando nisso, a Justiça recebeu a notificação do Ministério Público sobre a denúncia de André Sanches, mas até agora não se manifestou. Isso significa que André Sanches ele nem está livre deste processo, mas também ainda não pode ser considerado réu neste caso. A gente vai seguir acompanhando e atualizando vocês sobre tudo isso. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto, porque eu tô aqui ao lado do Shopping Morumbis e tem novidade. Talvez a gente tenha alguns ex-jogadores por aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, tá bom?
Tá bom, Salazar, beleza, muito obrigada por todas as informações. E agora a gente segue aqui no Gazeta Esportiva com o repórter José Paes, que está no prédio da Fundação Casper Líbero, na cobertura de um evento do jogo Tetris. Gente, eu amava esse jogo. É aquele Tetris, que vai encaixando as coisinhas? Tô curiosa para saber como é que é esse evento. É aquele Tetris, Michele. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente isso. Aqui no escadão do prédio da Fundação Casper Líbero vai rolar a grande final do Campeonato Nacional de Tetris. Tetris, pra quem não sabe, pra quem sabe também, é aquele jogo que você joga ali eletronicamente, as pecinhas vão caindo de maneira horizontal, você tem que botar na vertical, embaixo da tela, elas vão subindo, você vai fazendo pontos. Hoje teremos a finalíssima nacional aqui. Silvio Procópio vai mostrar pra vocês. Olha só que evento maravilhoso, gratuito aqui no prédio da Fundação Casper Líbero. Os 8 finalistas da edição do Brasil, edição nacional. Foram mais de 50 mil pessoas na fase classificatória que disputaram virtualmente. Os 8 melhores estarão hoje aqui em carne e osso disputando essa finalíssima. E o vencedor vai ter uma vaga no grande Mundial de Tetris lá em Dubai, nos dias 11, 12 e 13 do próximo mês. Vai ser muito bacana, a galera já está chegando por aqui na Avenida Paulista. É claro que esse evento tinha que ser aqui, no local mais icônico da Avenida Paulista, no número 900. Vai ser muito bacana. Amanhã eu vou trazer para vocês a matéria completaça desse evento. A festa já está rolando, tem DJ, vai ter banda, muita gente vai se aglomerar aqui na frente do nosso prédio, com certeza, para acompanhar esse evento. O Tetris foi criado lá em 1984. Desde então, é uma febre mundial. E aqui no Brasil, viu, Michele? O nosso país é o que mais consome esse jogo. Por isso que hoje esse evento, claro, foi colocado aqui de forma gratuita para que muita gente possa acompanhar. Devolvo para vocês aí. Você tá no 8º andar aqui e eu tô no escadão, viu, Michele? Devolvo para você. Será que o Zé vai jogar? Eu era boa de Tetris, hein? Eu tenho em casa. Aliás, eu tenho esse jogo em casa, eu amo. Você não é bom não, né, Zé? Mas eu gosto. Eu ponho no nível rápido, acelerada. Quando cai aqueles tubos de pé, assim, me dá um nervoso. Quem nunca, né? No Eu Tetris. amo Tetris, gente. Aliás, um grande barato, né? A gente vê toda essa agitação aqui bem em frente, né? A Fundação Casper Líbero, no nosso escadão aí, essa agitação. E o Tetris, eu disputava, veja só, o Tetris ainda com moda hoje, disputava eu e meu pai campeonato, a gente ficava para tentar bater o recorde um do outro. Sério? Tetris, ficava ali. Aí meu pai normalmente ganhando de mim, mas ele falava, ó, tá. Aí ele ia lá e batia o recorde dele. Aí o velhinho não parava. E vai, aí ele, né, ó, batia o seu, e a gente ficava. Ou seja, quem nunca Tetris, né? E que legal esse clima, esse astral. Maravilhoso. A galera reunida, olha, parabéns, hein? É um fuzuê danado aqui embaixo, na sede da... Na escadaria, A escadaria que é tradicional, né? Um local tradicional da Paulista. A Paulista já é um dos locais mais tradicionais da cidade, se não o mais. É o ponto mais E aí a escadaria da Gazeta aqui na Paulista é mais ainda Paulista 900, né? É isso aí. Muito Paulista legal. 900, É né? isso aí. Escadão da Gazeta. É isso aí. Era legal quando vinha aqueles quadradinhos atrás do outro. Aí, ó. O que eu mais gosto do Tetris é o que é retinho. É retinho e tem um no meio aqui. Quase um Tzinho, né? Fazer um T, É um uma Tzão. linha reta e o pequenininho aqui. O técnico Arthur Elias convocou hoje as jogadoras da seleção brasileira para o amistoso contra a Noruega, dia 28, e para o amistoso contra Portugal, dia 2 de dezembro. Goleiras: Lorena, do Kansas, Cláudia, do Fluminense, Thaís, do Benfica e Lelê, do Corinthians. Defensoras: Tarci, do Lyon, Isa Haas, do Cruzeiro, Marisa, do Coringão, Fê Palermo, do Palmeiras, Thaís Ferreira, do Corinthians, Yasmin, do Real Madrid, Isabela, do PSG da França, Bruninha, do Gotham. Meio-campistas: Angelina, do Orlando Pride, Duda Sampaio, do Coringão, Ari Borges, do Racing Louisville, Brena, do Palmeiras e Ayá, do PSG. Atacantes: Luane, do Atlético de Madrid, Dudinha, do San Diego, Bia Zanerato, do Kansas, Gabi Zanotti, do Corinthians, Ludmila, do Chicago, Gabi Portilho, do Gotham e Tainá Maranhão, do Palmeiras. Esse é o time das convocadas. E dá para fazer uma leitura de como o futebol feminino
né, no Brasil, ele tem uma força gigantesca, né? Porque na convocação, você vê as atletas vindo de outras partes do mundo, de várias partes do mundo. Verdade. Além, claro, aqui do nosso cenário, né? Do próprio Brasil, jogando nos clubes brasileiros. Mas nós temos atletas espalhadas pelo mundo, tamanha a qualidade do futebol feminino. E não só feminino. espalhadas pelo mundo, mas em grandes centros do futebol feminino. É Porque a isso. gente pode falar espalhadas pelo mundo, mas que uma joga na Groenlândia, outra joga na Antártida. Claro. Não, jogam em alguns dos principais principais ligas, campeonatos do ligas. mundo. Isso aqui é legal. Bom, as polêmicas declarações de Emerson Leão e Oswaldo Oliveira contra técnicos estrangeiros viraram assunto entre os jogadores da seleção brasileira. O lateral Alexandro comentou sobre o tema. Os treinadores que falaram deram a opinião deles, que por mim tudo bem até aí, porque é o direito deles. Porém, quando você vai falar de Ancelotti, de tudo aquilo que ele fez e está fazendo pelo futebol, muitas vezes nós temos que agradecer a ele tudo que ele já fez pelo futebol e está fazendo também. E sem dizer também que é uma honra poder tê-lo ele aqui, não só ele, mas com uma comissão toda dele. E para mim, que, enfim, passei a maioria da minha carreira fora e fui sempre, tive sempre a boa-vinda de ser um estrangeiro, eu também vejo, que é sempre bom dar as boas-vindas, né, para um estrangeiro no país. Obviamente que o Brasil tem grandes treinadores, enfim, sempre tiveram, né, ótimos treinadores na seleção brasileira, mas independentemente que é o Ancelotti ou não, eu acho que essa questão de dar as boas-vindas é questão de educação. Esse é o meu ponto de vista. E você quer comentar, eu não sei de onde surgiu o assunto nessa entrevista coletiva, né, da seleção brasileira, e talvez quem levantou o assunto, talvez esperasse que o Alexandre ia falar. O Oswaldo está completamente coberto de razão, o Ancelotti não deveria estar dirigindo a seleção. O cara foi convocado pelo Ancelotti, né? Pode até pensar de uma outra forma. Eu vou falar para você uma coisa, sem querer ensinar nada para ninguém, né? Mas vai discutir isso com os jogadores que foram convocados pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Isso chama-se desperdício de pergunta em coletiva, Alex. Para não falar falta de inteligência. Né? Com todo Bom, respeito. Quem também falou hoje, lá em Londres, foi o atacante Vitor Roque. De volta à seleção, o jogador do Palmeiras comentou sobre o retorno ao futebol brasileiro. Quando eu voltei da Europa, voltei mal, assim, psicologicamente, sem confiança nenhuma. E quando eu estava também no Palmeiras, sem confiança, e o professor Abel depositou essa confiança em mim, mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos e, claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante para retomar essa confiança e, graças a Deus, consegui ir fazendo meus gols, assistência e hoje estou aqui na seleção. Eu sempre falo que é um sonho realizado e estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu fui para a Europa muito cedo também, aprendi muito. E, claro, penso da mesma forma, voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás, muito pelo contrário, às vezes tem que dar um passo atrás para dar dois para frente, né? E o Luiz Henrique foi a prova também, que voltou, ganhou títulos, e espero seguir o mesmo passo, voltar a ganhar títulos também. Veja só que declaração importante, né, Michele, do Vitor Roque, quando ele fala que psicologicamente ele tinha dúvidas, não estava legal com o retorno ao futebol brasileiro. E não tenho nenhuma dúvida, Alex, o quanto foi bom esse retorno do Vitor Roque para o futebol brasileiro. E quando a gente fala um passo atrás para depois dar dois para frente, o passo atrás não significa que ele está menosprezando o Palmeiras porque ele veio para o Palmeiras. O passo atrás é em relação ao país. Ele saiu do Brasil para ir para a Europa no momento em que ele ainda não estava pronto, maduro, preparado para assumir um desafio, principalmente vestindo uma camisa gigante como a do Barcelona. Ele foi emprestado para o Betis, fez mais do que fez no Barcelona, mas não o suficiente para se firmar na Europa. E veio essa oportunidade de jogar no Palmeiras. E ele falou aí, aconteceu isso mesmo, ele chegou, nos primeiros jogos teve dificuldade, os gols não saíram, os primeiros 2 gols que saíram, a arbitragem deu impedimento por um fio de cabelo e a pressão foi aumentando porque os jogos iam se sucedendo e o gol não saía, o gol que valia. De repente, desembestou a fazer gol, a fase melhorou a ponto de logo depois, poucos meses depois, ser convocado para a seleção. E olha, eu vou mais longe.
Se o Vitor Roque mantiver esse nível que ele está apresentando no Palmeiras nos próximos meses, ele estará na Copa do Mundo. Não tenha nenhuma dúvida, é merecido, né? Esse momento do Vitor Roque, é merecida essa convocação à seleção brasileira. E esse retorno dele, ele volta para um time, tudo bem, claro, ele sai do Barcelona, mas ele não tinha conquistado o espaço dele no Barcelona. Ele nunca teve o espaço lá, tanto é verdade que foi emprestado no mercado europeu. E ele volta para um clube extremamente estruturado. Goste você ou não, o Palmeiras hoje é uma realidade ao lado do Flamengo, diferente, é um clube extremamente profissional. Está aí o crescimento do atleta, brigando por títulos, colocando títulos no currículo, muito provavelmente colocando títulos no currículo, brigando por títulos, e mais, qual o grande objetivo pode ter um jogador de futebol além de uma carreira maravilhosa? Disputar uma Copa do Mundo, é o ápice, seleção né? brasileira. É o máximo, ápice, né? Eu espero que esse seja o ápice na cabeça de todos os jogadores da seleção brasileira, porque hoje em dia eu não confio um outro 100%. exemplo semelhante, só para fechar, um outro exemplo semelhante com esse do Vitor Roque é o que está acontecendo com o Endrick. O Endrick saiu daqui e viveu a mesma coisa. Porque uma coisa é você ser titular aqui no Palmeiras, você chega numa equipe estruturada, e aí estamos falando do Real Madrid, né? Com tudo que está ganhando, o melhor time do mundo. Vai achar que vai chegar lá, pegar a camisa e levantar a golinha e sair jogando? Não é assim. Aconselhado pelo Ancelotti, o Endrick vai para o Lyon para jogar e ainda ter chance de ir para a Copa também. E ele também deu uns conselhos pro Vini Júnior, né, o Ancelotti? Pra Vamos ver se ele vai seguir, né? E tudo mais. Esse está precisando, viu? Não sei se vai dar tempo da gente comentar também. Megstar. Vamos para um novo contato agora com o repórter Thiago Salazar, e a gente vai falar sobre o São Paulo, sobre qual a mais recente atualização, não é mesmo? Sobre o meia Oscar. Boa noite, Salazar. Que acabou de sair sobre o Oscar, realmente já eu trago essas informações para o torcedor, para todo mundo que quer saber. Adianto que o Oscar continua internado, está bem, já mais detalhes, mas a gente vai fazer uma pausa aqui, porque eu estou com um convidado ilustre aqui. Prazer, Júnior, prazer te rever aqui, Júnior com a gente, tricampeão mundial pelo São Paulo. A gente está no evento do São Paulo aqui no Shopping Morumbi, um evento que comemora os 20 anos desse tri mundial do São Paulo com um relógio comemorativo. E aí, Júnior, alguma boa lembrança dessa conquista aqui da taça? Mostra pra gente aqui, Marcinho. Caramba, essa aí é maravilhosa, né? É uma honra, né? Tá louco, isso aqui é uma relíquia, né? Pra mim é um prazer fazer parte dessa história, 20 anos aí, né? De uma conquista inédita pro São Paulo, né? Fazer parte dessa história de um clube tão grandioso que é o São Paulo é uma honra. O que você lembra desse trimundial? Alguma coisa, alguma peculiaridade do jogo, do vestiário, alguma conversa, alguma coisinha que te lembra esse mundial? Ah, cara, acho que o grupo era muito forte, tinha tudo, tinha brincadeira, tinha resenha, tinha o Rogério, né, naquela motivação dele, que era especial. O Rogério sempre tinha uma colocação pra gente, né, de garra, de vontade, de querer vencer, de fazer história nesse clube que ele ama, né, que cresceu no São Paulo. Então a palavra do Rogério pra gente ali era sempre importante. Tá certo. Michele, o homem vai falar com a gente, vai ouvir vocês aqui. Vamos aqui no improviso. Pega aqui, Júnior. Vai dividir a escuta comigo pra gente ouvir vocês. Põe nesse lado aqui é melhor. Segura assim, Michele, o homem tá te ouvindo. Boa noite, Júnior. Muito bom ter você aqui no Gazeta Esportiva. Eu quero fazer justamente a pergunta da nossa enquete para você, meu querido. O Everton, estando apto para jogar, você acha que ele poderia ser o goleiro titular do Palmeiras contra o Flamengo pela Libertadores? Quem? Ou o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, deve continuar com o Carlos Miguel? O Everton ou o Carlos Miguel? Pergunta difícil. Mas eu acho que o Everton, né? Pela história que o Everton tem dentro do clube, pelas conquistas, né? Acho que a hierarquia também, né? O Everton já tá no Palmeiras há muito tempo, né? Conquistas grandiosas. Lógico que o Carlos Miguel, né? Isso. O Carlos Miguel também é um grande goleiro, tá chegando agora também. Mas por hierarquia, eu acho que o Everton, se tiver 100%, eu acho que o Everton tem que tá no gol. Legal, agora Osmar Garrafa, sua pergunta para o grande Júnior. Legal falar com o Juninho, né? Como o jogo, tava falando com o Alex Miller aqui, Júnior, como você jogava bola.
claro, todo mundo sabe, mas como jogava a bola. O Júnior, Obrigado. Quando ele chega no Palmeiras, ele chega para substituir nada mais, nada menos do que Roberto Carlos. Nossa! E ele é chamado de Juninho, porque ele é miudinho e tal. Pô, acho que o Marcos que brincava, pô, como é que esse cara, ele é o tamanho da coxa do Roberto Carlos, como é que ele vai conseguir substituir o Roberto Carlos? E o Júnior, com muito talento, com muita qualidade, jogava demais, realmente foi o grande jogador que todo mundo sabe que é. Agora, Júnior, a gente está chegando aí numa reta decisiva de Copa do Mundo, convoca, não convoca. Neymar, a gente sabe a qualidade, a gente não discute a qualidade do Neymar. Daquilo que você está vendo hoje, do cenário, o Neymar ele corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. Isso não implica na qualidade de bola que ele tem, mas por ainda não ter atingido aquilo que o Ancelotti quer, principalmente intensidade, ele corre risco de ficar fora da Copa do Mundo, Júnior? Um abraço. Um abraço, Garrafa. É verdade, rapaz. Quando eu cheguei no Palmeiras, né, a perna fininha, Roberto Carlos. Uma coxa do Roberto Carlos era meu corpo inteiro, cara. Imagina Marcão, César Sampaio, Miller, a galera pegando no meu pé. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cheguei no Palmeiras e conquistei meu espaço, né? E falando do Neymar, com certeza. O Ancelotti, né, como europeu, né, hoje... o futebol está muito corrido, está muito dinâmico, a intensidade realmente hoje é absurda. Se você não tiver 100% fisicamente, realmente hoje você não acompanha o ritmo dos outros jogadores. Eu acho que se Neymar realmente quiser chegar a essa Copa do Mundo, né? Que eu acho que ele tem condições, plenas condições, pelo talento, pelo que ele já fez pela seleção brasileira. Se ele se dedicar, são só 7 meses, né? Isso. Né, Garrafa? 7 meses só. Neymar, pelo amor de Deus, vá lá, treine, realmente faça o que você sabe fazer, que Deus te deu esse dom. Eu acho que se Neymar estiver bem, nós temos plenas condições de conquistar mais uma taça. Mas como você falou, se ele não tiver realmente nas condições dos outros jogadores, que o Ancelotti, o europeu, gosta de intensidade de todos, realmente, se não tiver, vai ficar difícil para ele. Agora tem pergunta do Alex Miller para você, Júnior. Grande Juninho, um abraço para você, meu parceiro. O Júnior que chegou ao Palmeiras realmente para substituir o Roberto Carlos e não só conseguiu substituir, como ele conseguiu fazer com que o torcedor naquele momento se esquecesse do Roberto Carlos, porque tem ídolo que vai embora, deixa saudade e deixa uma lacuna. O Roberto Carlos deixou saudade por tudo que fez, sim, mas a lacuna foi imediatamente preenchida pelo Júnior, pela qualidade dele. Não foi à toa que ele foi à Copa do Mundo, pentacampeão, fez gol na Copa do Mundo de 2002, e não é qualquer lateral que vai a uma Copa, faz gol e joga o que jogou. E é ídolo em São Paulo, isso que eu ia falar agora, isso que eu ia falar agora. Ele está agora no evento do São Paulo, ao lado do Salazar aí, e é impressionante como ele tem o dom, teve o dom e a capacidade de criar um carinho por torcedores rivais. A gente fala sempre do Marcão, que é uma unanimidade, mas poucos jogadores, além do Marcão, conseguem fazer o que o Júnior fez. Ele é adorado e amado pelo São Paulino, do mesmo jeito que ele é adorado e amado pelos palmeirenses e também pelas outras torcidas, porque ele é um cara assim, ó, alegre, carismático, feliz e trata bem a todo mundo, né? Ô Juninho, uma pequena introdução, só para te perguntar o seguinte, nós estamos numa roça na lateral esquerda, né? O Ancelotti já tem convocado na cabeça até para Gandula, mas para lateral esquerdo tá difícil, hein, Juninho? Quem que você acha que vai disputar a Copa pela seleção brasileira agora como lateral esquerdo? Alex Miller, meu parceiro, meu irmão. Prazer, honra falar contigo aí. É verdade, você tocou no ponto aí, né? De ter jogado no Palmeiras e também aqui no São Paulo. Você sabe que não é fácil, né? São torcidas rivais, né? Tem aquela desconfiança quando eu cheguei no São Paulo, né? Você bem sabe como é que funciona isso, mas graças a Deus, com o meu trabalho, né, eu conquistei também a torcida do São Paulo e hoje eu vou no Allianz Parque, vou no Morumbi e a torcida me tratam com carinho, com respeito muito grande. Eu tento também retribuir da melhor maneira possível. Rapaz, laterais hoje estão em aberto, né? Eu até vi uma coisinha hoje que talvez o Ancelotti teste ali o Militão, né, para ver, né? Como europeu, como eu joguei na Europa, para mim não seria surpresa essa iniciativa do Ancelotti. Olha, vou falar aqui, viu?
como o Ancelotti é europeu, não sei não se na Copa, como está em aberto ainda, os laterais ainda que foram convocados, que jogaram, realmente ainda não convenceu totalmente o Ancelotti. Quem sabe aí ele coloque Militão de um lado, o Magalhães do outro, Marquinhos ali, convoque mais um zagueiro, não sei não, viu? Como ainda os laterais ainda estão em aberto, possa ser que como eu falei, como ele é europeu, ele possa jogar com 4 zagueiros ali atrás. 4 defensores e libera o resto. E libera o resto. Como o europeu, como eu joguei na Europa, os laterais realmente não passam muito, né? Não sei não seria uma surpresa. Quem que você levaria, Júnior? Quem seriam os seus 2? Laterais? Isso. Cara, então, tem o Alexandre, né, que tá bem na frente ainda dos outros. Tem o Juba agora, que foi convocado do Bahia, também tem muita qualidade. Tem o Danilo também, que tá retornando ali. Cara, eu não vou apostar em ninguém não, tá em aberto. Vamos esperar aí, né? Tem aí mais 2 amistosos, vamos ver. Já tivemos Roberto Carlos e Júnior numa convocação, hein? Que draga que nós estamos vivendo. Só para terminar aqui, queria agradecer muito a participação do Júnior ao vivo no Gazeta Esportiva. Júnior, só para encerrar, o São Paulo está em 8º lugar na tabela do Brasileirão com 45 pontos. O que você acha que o São Paulo vai conquistar esse ano? Olha, não, tem que buscar chegar na Libertadores, né? Eu acho que essa aí é a pretensão, eu acho que é o pensamento do Crespo, do presidente, da torcida, né? Do grupo, esperando que chegue lá, né? E que estão aqui na taça aqui, né? A gente está esperando de novo, né, São Paulo, que possa voltar às boas glórias. Tá certo, obrigada, viu, Júnior? Legal, Salazar, muito obrigada. Vitor Roque também foi questionado sobre a possibilidade de tomar uma suspensão por aquela postagem no Instagram com a foto de um tigre mordendo um viadinho depois da vitória sobre o São Paulo. A cabeça tá tranquila, acho que não vejo para uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando, uma conversa educativa aí, acho que já é válida. Mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora eu postei, isso é maldade, mas estão levando para outro lado já. E quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também. E espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. Você achou, Alex? Eu achei um absurdo, né? Porque ou você faz a mesma coisa para todos, ou você não faz para nenhum. Porque só o Vitor Roque foi denunciado se a gente teve outros exemplos de jogadores neste Campeonato Brasileiro que fizeram algo semelhante, que se encaixariam no mesmo artigo do Vitor Roque. O Caio Jorge botou uma camiseta depois de ganhar do Atlético pelo Cruzeiro, com a raposa mordendo uma galinha. A foto ali. Não aconteceu nada, ninguém falou nada, mesmo se o Atlético se sentiu ofendido ou não, o torcedor, enfim, provocou uma simbologia ali mais ou menos parecida. E o pior ainda, o Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, fazendo alusão ao Cruzeiro, da maneira em que os torcedores se tratam quando a forma pejorativa é utilizada para falar do outro torcedor, né? No caso, as Marias, né? Que as Marias estão nervosas, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual foi a frase, mas nesse sentido. E não foi denunciado também. Então por que não foi denunciado? Porque não está na reta final do campeonato? Porque pode incomodar alguém? Porque não está no interesse de algumas pessoas? Porque só o Vitor Roque agora, quando afunila o Campeonato Brasileiro, de repente, do nada, aparece a marcação desse julgamento para segunda-feira. Eu corto no meu braço se ele não for punido. Não, eu acredito que ele vai ser absolvido. E aí você né? vai cortar o braço. Eu vou explicar o porquê, né? Eu vou explicar o porquê, eu não estou defendendo se a postura foi correta ou incorreta. Esse julgamento foi marcado porque a gente teve hoje o julgamento do Bruno Henrique do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o julgamento do Bruno Henrique. Você tá achando que eles vão fazer isso? Não. A isonomia até no resultado? Veja bem. Vai multar, você acha? Veja bem. Libera um e libera o outro. É uma forma de tentar justificar que também, veja bem, liberamos também o Vitor Roque, né, do Palmeiras. Eu não duvido absolutamente nada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Pois é. Escrevam. Talvez pode pintar uma multa para o Vitor Roque e daqui a pouco a gente fala do Bruno Henrique. Gente, a multa, beleza.
Vamos falar então agora sobre o assunto que o Garrafa antecipou aqui. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou hoje o recurso do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Por 6-3, o jogador foi apenas multado em R$100 mil, que é a pena máxima, né? E não recebeu suspensão de jogos. Assim sendo, o atleta está liberado para continuar defendendo o rubro-negro. Inicialmente, no dia 4 de setembro, o Bruno Henrique tinha sido condenado a 12 partidas de suspensão por agir de forma contrária à ética desportiva, mas aí ele continuou atuando com base em efeito suspensivo. O atacante tinha sido denunciado por supostamente forçar cartão amarelo, o que teria beneficiado apostadores. Hoje, o pleno do STJD deu o parecer final do caso, não cabe mais recurso. Ele nessa... Não cabe mais recurso. O Bruno Henrique está livre para continuar jogando. R$100 mil. Esse caso, para mim, ele ultrapassa a esfera esportiva. É algo que tem que ser justificado na justiça comum, né? Na justiça civil. Não é só problema de justiça desportiva. E aí eu vou um pouco mais além, Alex. Abre um precedente, o STJD está abrindo um precedente perigosíssimo, muito perigoso para outros casos semelhantes que possam vir a acontecer. Até porque não está usando o mesmo remédio para outros casos passados, jogadores que ficaram aí por bom tempo punidos e algus até excluídos. Lembra o Manga? É claro que é uma situação diferente, mas o do Alex Manga, ele tinha tomado um cartão amarelo, ele tinha recebido dinheiro, é outra situação, mas tudo bem. Vamos falar aqui dessa situação que foi emblemática. Ele recebeu R$45 mil para tomar um cartão amarelo. Aí, de multa, o STJD deu para ele R$35 mil e 360 jogos fora. Dias. Entendeu? Então, assim, abre um precedente muito grande essa situação das apostas, inclusive eu não sei se é dias ou se é jogos. Na Europa, algumas ligas já abrem possibilidade e até exigem que daqui, não sei qual é o prazo, 1 ou 2 anos, as bets não possam patrocinar mais os clubes e tal. Enfim, agora, ficando de uma forma mais rasa, Alex, ou seja, aí vem a explicação do julgamento do Vitor Roque aparecer agora. Escrevam o que eu estou falando. Não deu nada para o Bruno Henrique, deu sua multa? Vai dar alguma coisinha bem leve. Os dois estarão à disposição, sabe? Para mostrar que o STJD, nossa, como ele é imparcial, né? Mas tá tudo bem. Eu não acredito. Eu acho que o Vitor Roque vai ser punido. Ele está incluso num artigo que é no mínimo 2 jogos de suspensão. Ou ele é absolvido, ou ele vai pegar no mínimo 2 jogos. Para ser indiciado, julgado e absolvido, eu acho muito difícil. Porque assim, no mundo que a gente vive, você pode ir para um lado ou para o outro. Como denunciaram por conta de uma postagem que ele apagou depois de 5 minutos, pediu desculpas, falou que não era a intenção de fazer uma postagem homofóbica. Mas as provas que tem, que foram do caso do Bruno Henrique, as provas que tem, não condenaram, não deram multa? Olha, eu quero esperar, viu, Garrafa? Eu não seria tão efusivo assim como você na hora de garantir que o Vitor Roque não será punido. Bom, o ex-atacante Ronaldo promoveu ontem o leilão beneficente aqui na capital paulista e o repórter Alexandre Silvestre acompanhou, traz as notícias agora. Noite de gala em Sampa. No time titular de convocados do Ronaldo, celebridades do esporte, do entretenimento, o leilão chique, fino e glamuroso do fenômeno serve também para divertir a elite, mas tem como objetivo principal arrecadar dinheiro para projetos sociais que a fundação dele apoia. O próprio R9 já fez isso no passado, de maneira informal. Eu voltei a contar a história que, através da ajuda do Ronaldo, para poder ir para o Mundial de 2001, que foi quando veio a primeira medalha da história da ginástica artística em mundiais. E ele nunca falou dessa história porque ele é uma pessoa que ajuda sem querer nada em troca. O Ronaldo arcou com todas as despesas da ida da minha irmã para esse Mundial. E aí foi onde surgiu a primeira medalha mundial da história da ginástica. Ronaldo Fenômeno, patrão da noite, teve de falar sobre Neymar, até porque ele, o Fenômeno, superou muitas dificuldades, suou sangue para conseguir disputar a Copa de 2002 e trazer o Penta para o Brasil. Vamos ouvi-lo. O Ney é um garoto sensacional e depende só dele para ele
se superar e calar a boca de muita gente que não acredita. Acho que tem tempo para isso. Eu vivi uma situação muito pior, muito mais dramática em 2002 e na véspera da Copa, e no final deu tudo certo. Eu acho que essa história vai terminar bem. Mas você se matou para conseguir entrar em forma e superar todas as dificuldades. Você abriu mão de muita coisa, né, Ronaldo? Sim, o atleta, o jogador de futebol, ele abre mão diariamente de muita coisa para viver esse sonho de ser um jogador. O Neymar não é diferente. O Neymar, com certeza, ele abre mão de muita coisa para viver esse sonho dele. Ele foi para o sul da França, ele fazia 14 horas, de 12, 14 horas de fisioterapia por dia. Então, o recado que ele passou é perfeito. Quando se está assim, quando se vem de um problema desse, só se faz 3 coisas: treinar, comer e dormir. Só. Próximo duelo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bom, mas a gente vai comentar o Ronaldo? Não vai dar tempo de comentar? Hoje não vai dar nem para comentar, né? Mas o que ele falou do Neymar, que o Galvão falou é isso, é treinar, comer e dormir. Mas no Campeonato Brasileiro, aí é contra o São Paulo, próximo duelo. Quinta que vem, Neoquímica Arena, e o grande desfalque do Coringão para esse clássico é o meia Rodrigo Garro. Olha só o tamanho do prejuízo que essa ausência significa com José Paes. Garra sempre foi uma das características mais exaltadas pela fiel corintiana. E nada melhor do que ter alguém com um sobrenome que lembre esse espírito de luta como um dos pilares do time. Aos 27 anos de idade, o argentino Rodrigo Garro é um dos mais ferrenhos representantes da torcida do Corinthians dentro das 4 linhas. Contratado junto ao Talleres no início do ano passado, o meia logo caiu nas graças dos corintianos. Estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem e para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? E como tem trabalhado o Rodrigo Garro? Só em 2024 foram 13 gols e 14 assistências em 62 jogos pelo Corinthians. Nessa temporada, os números vão muito além das estatísticas no gramado. Depois de se recuperar de uma lesão na patela do joelho direito, o Garro tem sido a principal peça de encaixe para que o trio formado por ele, pelo Yuri Alberto e pelo Memphis Depay funcione em campo. Corinthians é todo mundo, não sou o trio Jim, já escutei falar disso, mas gosto da importância que a gente tem dentro do time, mas acho também importante qualquer um. Quando uma certa estrela chamada Memphis resolveu ativar uma cláusula no próprio contrato para assumir a camisa 10 do Corinthians, numeração até então do Rodrigo Garro, o clube se viu em meio a uma possível crise entre os dois jogadores. Foi exatamente nesse momento que entrou em cena um outro número, também de peso elevadíssimo na história do Timão. A camisa 8 sempre teve bastante importância na vida do Corinthians e foi se agarrando a essa mística passada de atleta para atleta que a diretoria resolveu esse provável problema entre Memphis e Garro. A 10 ficou com o holandês e o número 8 acabou nas costas do argentino, eleito o melhor estrangeiro da última temporada aqui no troféu Mesa Redonda. Solo el tiempo va a saber si voy a estar a la altura o no de un club como Corinthians, pero sé que de mi parte el corazón y la entrega va a estar siempre para poder hacer que este club sea cada día mejor. A cada dia melhor. É o que a fiel espera do Timão. E a ajuda do Garro para que isso aconteça é simplesmente fundamental. Então, primeiro, parabéns pela reportagem, né? Muito bom, hein? Linda matéria, parabéns. Os nossos editores, para o Zé Paes, enfim, um VD retratando muito o que representa o Garro hoje para o Corinthians. Essa troca da camisa, que gerou muita polêmica, ela é importante, emblemática para o Garro, porque a camisa 8, ela tem uma força tão grande assim como a camisa 10 do Corinthians. E o Garro é um jogador que representa o torcedor corintiano. O ano passado para o Garro foi um ano melhor,
foi um ano melhor. Foi melhor para todo mundo ali do Corinthians. Esse ano o Corinthians teve, o Garro, melhor dizendo, no Corinthians teve problemas de lesão, né? O problema que ele teve que até ir para a Espanha para tentar se recuperar. O desempenho não está sendo tão bom como foi o ano passado, mas é jogador fundamental, não só para esse término de temporada, com o Campeonato Brasileiro, finais da Copa do Brasil, como para a próxima temporada, o Alex, porque está claro e evidente que esse Corinthians que vai terminar a temporada é a base, mais até do que a base para o próximo ano. Isso está muito claro no noticiário corintiano, Muito claro. Esse ano foi mais difícil porque o Garro teve realmente problema de lesões. O Memphis Depay jogou mais na seleção da Holanda do que no Corinthians e o Yuri Alberto caiu demais de produção no aspecto técnico também, além do problema de contusão que ele teve. Então, foi um ano mais difícil para o Corinthians, para o Garro também, por consequência. A política do clube atrapalhou em todas as esferas, os próprios jogadores admitem isso nas entrevistas. Então, realmente foi um ano difícil e por isso que o torcedor ficou bravo com a situação do Garro de ter tomado o cartão amarelo no último jogo, nos acréscimos, sem necessidade, porque tira, para mim, o melhor jogador do Corinthians hoje de um clássico importante e decisivo contra o São Paulo na próxima rodada. Tomou um terceiro amarelo sem nenhuma necessidade, foi realmente infantil, foi desequilibrado naquele momento do jogo e vai prejudicar o Corinthians. E algo que a gente pode acrescentar sobre o Garro é que ele, na assistência, é muito bom, que ele, como organizador de jogo, é espetacular. Agora, acho que seria legal o Dorival cobrar um pouco mais do Garro, proximidade com a área. Proximidade, porque ele é um cara que sabe bater na bola. E ele, de frente para o gol, ele tem qualidade para fazer gols. Estão faltando também gols ao Garro. Essa é uma crítica construtiva ao Garro. Acho que pode ajudar também fazendo gols. Nem é tanto a obrigação dele, mas o 8 pode pisar na área. Ainda mais quando o artilheiro não está bem, né? É isso. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. Você viu que essa semana deu um resultado histórico aqui, 99,7% dos votos que o Neymar não ajudava mais. Bom, a enquete, o pessoal respondeu o seguinte: o titular do Verdão na final da Liberta tem que ser o Everton ou o Carlos Miguel. Deu o Everton 54% dos votos, igual o Júnior. O Júnior também votou no Everton, né? Que foi interessado. A gente vai responder também, né? Agora, para você. Para mim, vocês não tinham respondido. Os dois em condição, o Everton. E você, Acho que não vai dar tempo do Everton estar em condição e em ritmo de jogo. Então, nesse caso, pelo momento, o Carlos Miguel. Mas se os dois estiverem em condição... Diretor, você. Finei, você fala. Finei. Finei, fala a sua opinião, não sei problema. Carlos Miguel, eu também acho que Carlos Miguel. Ingrato. A gente fecha o giro de repórteres com o Salazar. O que mais tem do tricolor, Salazar? Vamos lá, Michele. Agora no finalzinho da tarde, o São Paulo comunicou à imprensa sobre um boletim médico emitido pelo Einstein Hospital Israelita, atualizando a situação do Oscar, que foi internado na última terça-feira após ter de fato um desmaio. Hoje, agora há pouquinho, o hospital informou que o Oscar seguirá internado, ele está bem, em estado estável e ainda nessa sexta-feira passará por mais alguns outros exames, como eletrofisiológico, para saber se há algum outro novo problema que ainda não fora identificado pelos médicos. Toda a cautela é pouco, o Oscar, portanto, está bem, segue internado, passando por mais exames. Além dele, o Enzo Dias passou por uma cirurgia na última quarta-feira para tratar uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo. Isso significa que o Enzo Dias está fora da temporada, não atua mais pelo São Paulo em 2025. Desfalque certo para essa sequência, assim como provavelmente o Oscar, que inclusive cogita até se aposentar depois de sair do hospital e, se tudo correr bem, para seguir com a carreira ou não, né? Ou de repente pensar nessa aposentadoria. Volto com você, Mi. Obrigada, Salazar, por todas as informações. A gente deseja aqui uma pronta recuperação para o Oscar, que ele fique bem de saúde. Já está convidado para estar com a gente aqui no Mesa Redonda e vai dar tudo certo. Olha, teve um torcedor que fez um protesto lá na Baixada Santista. Olha a faixa que ele estendeu em frente ao CT Rei Pelé. Neymar, vamos só jogar bola. Só isso. A paciência da torcida parece que está chegando no limite ali depois do comportamento do camisa 10 na derrota diante do Flamengo. Em frente à empresa domingo, né? É o CT, porque o Neymar reclamou muito lá com os companheiros de time, fez questão de mostrar insatisfação quando foi substituído. Enfim,
torcida pedindo pra ele É o básico, jogar. joga bola, que é o principal que ele tem que fazer. Não pediram nada demais, não teve violência, tá valendo. É isso aí. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho com a gente aqui do Gazeta Esportiva. Vote no troféu Mesa Redonda. Amanhã é o último dia para você votar. Mais de 30 mil votos, tá certo? Obrigada, Garrafa. Valeu, Alex Valeu, Miller. Beijo grande para você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.